Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José. Felizmente, podendo compartilhar aqui com vocês algumas notícias, algumas análises muito positivas, quando a gente compara aquilo que nós estamos vivenciando hoje no Brasil com as coisas que nós vivenciamos há alguns meses, alguns anos atrás. Eu gosto sempre de sublinhar para você que está chegando agora no nosso portal pela primeira vez, que você e eu, nós somos sobreviventes. Isso não é pouca coisa, não. E quando eu falo isso, não é uma força de expressão. Nós escapamos de gente que estava pouco se lixando para a nossa saúde, para a nossa vida. Gente que com o seu comportamento ativo, ou comportamento passivo, ou comportamento ativo ou omissivo, eles contribuíram para muitas pessoas morrerem aqui no nosso país. E isso tudo num ambiente absolutamente atordoante para pessoas que estavam percebendo as coisas que estavam acontecendo. Porque a pretexto de se manter uma política econômica aqui no nosso país nociva ao povo brasileiro, os grandes grupos econômicos nacionais e internacionais, os grandes veículos de comunicação fizeram vistas grossas aos crimes que eram cometidos contra o povo brasileiro todos os dias. Trataram dessas questões como fatos jornalísticos, como situações que não mereciam responsabilização direta, citar o nome direto do presidente da República da época, porque uma vez feita essa situação, ele poderia sofrer o impeachment, e sofrendo o impeachment, tudo aquilo que estava sendo engendrado contra o povo brasileiro sofreria alguns abalos. Felizmente, nós escapamos e conseguimos derrotar eleitoralmente essas figuras. Não que o Brasil hoje esteja vivendo um mar de rosas, não. As transformações nas sociedades não são assim tão fáceis de acontecerem. Para isso, as sociedades têm que ter algum tipo de informação, devem saber o que está acontecendo para se organizarem, postularem e ajudarem também que a realidade se modifique. Bom, eu fiz essa introdução aqui um pouco mais longa hoje com vocês, porque temos assuntos muito específicos que já começam a mostrar que o poder constituído aqui no nosso país, a grande mídia, eles demonstram uma certa insatisfação com essa mudança de governo. Eles ficaram muito felizes com o que aconteceu no plano econômico no governo Bolsonaro. As conquistas que esse topo da elite econômica do nosso país conseguiu. Autonomia do Banco Central, privatizações, lucros estratosféricos obtidos na Petrobras para os acionistas estrangeiros, para os seus cúmplices aqui no nosso país e coisas e que tais. Bom, sem falar na corrosão das instituições e no esfacelamento, de muitas estruturas aqui no nosso país. Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões e também mostrar que algumas figuras que se deram bem com o governo Bolsonaro estão sofrendo prejuízos agora, Me refiro especificamente a alguns criminosos da religião que converteram a fé numa espécie de ferramenta política para o atraso aqui no nosso país. Bom, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever aqui conosco, você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, venha participar das nossas conversas que eu abro todos os dias aqui no nosso chat e se você gostar, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais inserido aqui no nosso portal, tá bom, gente? Então, vamos embora. Gente, nós às vezes, como eu disse para vocês, a gente às vezes não se dá conta, que a gente está feliz ou que a gente é feliz, porque a gente tem uma vida com uma certa normalidade, mas quando a gente perde alguma coisa, a gente percebe, puxa vida, eu perdi uma coisa que me era muito cara, me era muito importante, eu nunca me dei conta disso. Você que viaja, teve a oportunidade de viajar por algumas cidades do mundo, quando você está em alguma cidade europeia, eu tenho certeza que quando você reflete sobre a história daquela cidade, tem sempre, no momento mais recente, alguma tragédia envolvendo a Primeira Guerra ou a Segunda Guerra Mundial. Você pode ir em qualquer cidade que você vai ter uma informação que aquela cidade passou por privações, por bombardeios, morticínios muito grandes, destruições muito grandes. De repente você está ali, a cidade está completamente reconstruída, as pessoas estão na rua, estão caminhando, enfim, num ambiente absolutamente de normalidade, que contrasta com aquele período de privações e de destruições que essas populações todas vivenciaram, Então, isso dá uma percepção histórica muito interessante para quem tem esse tipo de oportunidade. E aqui no Brasil, quando a gente está vivenciando hoje essa normalidade, é muito importante a gente voltar os nossos olhos para trás para a gente entender o que aconteceu aqui no nosso país. Nós vemos aqui um bombardeio que matou mais de 700 mil pessoas. E um bombardeio que teve pessoas com responsabilidade sobre ele, sobre essas questões. Não foi obra do mero acaso,
acaso, não. Milhares e milhares de mortes no nosso país poderiam ter sido evitadas. Grandes problemas da nossa nação poderiam ter sido evitados também. No entanto, isso não aconteceu, por razões aqui que eu já esmiucei com vocês várias vezes. Tivemos, portanto, a mudança de governo no nosso país. Mas o que a gente vê agora, quando a gente lê um editorial desse aqui, da Folha de São Paulo, é que eles não estão nada felizes com essa mudança. Eles estão sentindo que qualquer mudança na estrutura econômica do nosso país, eles não tolerarão. E, portanto, já começam a desenhar aqui um arcabouço, né, já que a gente está usando muito essa expressão, de oposição sistemática ao governo Lula. O editorial hoje da Folha diz: democracia e economia. Vou ler só um trechinho aqui para vocês. Normalidade institucional importa mais que desempenho do PIB. A alternância do poder minimiza erros no longo prazo. Aí eles vêm aqui com a pregação econômica, né? Aquilo que eu chamo para vocês o ativismo econômico, o ativismo ideológico que os jornais impressos fazem e que os grandes veículos de televisão, de comunicação, televisão, rádio, que têm maior penetração no público, fazem igualzinho, porque todos eles representam as vozes desse poder que está no topo da pirâmide econômica de países como o nosso. Então, segue o editorial aqui. Dadas as tensões políticas e institucionais que se acentuaram nos últimos anos, será particularmente doloroso e perigoso que nova etapa de retrocesso econômico afete diretamente o bem-estar da sociedade brasileira. Retrocesso econômico, hein? Então Lula está provocando aqui, ou está começando a provocar um retrocesso econômico. Mas retrocesso econômico para quem, né? Vamos lá, o governo Luiz Inácio Lula da Silva infelizmente tornou esse risco mais elevado. Então estamos ferrados, né? Melhor com o Bolsonaro, né? Pois bem, a aposta da hipertrofia estatal como meio de resolução de conflitos e carências, que desde antes da posse se traduz em aumento contínuo e insustentável do gasto político, dificulta o controle da inflação, a queda dos juros e logo a retomada do crescimento da produção e da renda em bases duradouras. Bom, o Lula devia renunciar então, pegar os diretores da Folha de São Paulo e falar assim: olha, toma aí o país para vocês, que tenho certeza absoluta vocês vão fazer uma transformação no nosso país. Em 3 anos o Brasil vai ser uma Dinamarca, né? Só que não, né? Esse discurso que a gente está vendo aqui é o mesmo discurso que a gente já poderia ver nos jornais da época antes de 1888, antes da abolição da escravidão. Esse discurso aqui é quem é contra a abolição da escravidão, que é contra a se ter uma desigualdade social no nosso país mitigada, combatida, né? Melhorada para as pessoas que estão na base. Então, é um discurso que já prenuncia que eles vão começar a ser cada vez mais críticos a qualquer medida do governo Lula, e o governo Lula não é um governo de enfrentamento a essas questões. O governo Lula está fazendo críticas, faz ali alguma crítica mais forte em relação ao presidente do Banco Central, enfim, mas objetivamente não se conflita com essa lógica econômica aqui no nosso país. A questão dos juros que o Brasil paga, quase 50% do orçamento, isso não é colocado em debate em lugar nenhum. O Brasil fica administrando, entra governo e sai governo, apenas a parcela do orçamento que sobra depois dos juros serem pagos aqui no nosso país, juros esses de uma dívida que brasileiro nenhum consegue explicar. Ninguém consegue explicar porque metade de tudo que o Brasil produz vai para o sistema financeiro, vai para a ciranda financeira. E essa questão jamais, infelizmente, foi colocada em debate. Talvez a gente esteja esperando, né, um ambiente de maior sobriedade nos discursos políticos para que essa questão, finalmente, ela chegue a um ponto de reflexão maior da sociedade brasileira. Foi para isso que nós ajudamos, né, derrotar essa gente que esteve no poder. Abrir um espaço para a democracia, abrir um espaço para a sanidade, para a gente ter discussões racionais sobre a realidade brasileira. Portanto, hoje, não é difícil a gente dizer que somos muito mais felizes hoje do que alguns meses e anos atrás. Gente, você hoje não está vendo motociata, você hoje não está vendo gente de verde e amarelo indo para a rua pedindo tanque, você não está recebendo mais aquelas mensagens infames, com tropas marchando para um lado, tropas marchando para o outro, gente fantasiada de militar gritando selva, dizendo que vai pedir a intervenção, que vai prender ministros do Supremo, enfim, isso não existe mais. Essa gente dizendo que veio para combater o comunismo, eles estão ficando cada vez mais
procurando algum tipo de remédio para a sua sanidade também, porque eles estão vendo que o Brasil não virou comunismo, não viramos Cuba, não viramos Venezuela, Deus não foi destruído, a família não foi destruída, enfim. Então, essa gente perdeu o discurso. Mas eles não perderam aquele fantasma, né, o fantoche que era o ex-presidente da República. Que agora, como eu disse para vocês, ele continua publicando nas suas redes uma série de tolices, porque ele nem sabe o que ele governou aqui no nosso país, ele não tem noção, ele sempre passou 30 anos vagabundeando, sem ter nenhum projeto de nação. Para ele estava bom ganhar dinheiro com rachadinha, botar os filhos na política para ganhar dinheiro com rachadinha também, ter o seu jet ski, ter a sua casa em Angra dos Reis, ter apartamento em Brasília, ter 2 casas no Rio de Janeiro, enfim, estava pouco se lixando com o Brasil. E agora, com a perspectiva de ser caçado, ele está dando entrevistas aí achando que é uma injustiça, né? Eu sei que vocês não gostam de ver a criatura, mas vou colocar só esse trechinho aqui, tá, gente? Porque fazia muito tempo que ele não aparecia, então reapareceu agora para mais uma sessão de falas de um grande cara de pau. Vamos pegar aqui. País nas próximas semanas. O senhor falou agora há pouco que o senhor exatamente pretende votar? Olha, o que acontece? O que é política? Está no sangue da gente, você entra, você está no sangue da gente. Não é fácil você ser presidente da República, governador, prefeito, chefe. A política está no sangue da gente, né? De executivo. Eu não gostaria que minhas portas fossem fechadas para o futuro na política. Eu estou aposentado atualmente pela Câmara dos Deputados, tenho um salário no Partido Liberal também, mas gostaria, se pudesse, colaborar no futuro com o mandato de senador ou com o futuro candidato à presidência da República, gostaria. Agora, eu gostaria também que as portas fossem fechadas para mim. As portas serão fechadas, lamento informar o senhor, e as portas, inclusive, da cadeia, né? Quando o senhor entrar, a porta será fechada, vai ficar um bom tempo fechada, né? Essa gente aí, gente, enfim, eles trabalharam muito com pânico moral aqui no nosso país para amedrontar a sociedade. Então a gente não está vendo mais isso. Essas pessoas desapareceram. Então a gente respira muito melhor, a gente dorme muito melhor, né? E essa gente que fez tanto discurso contra a China, existe uma razão também, né? Por eles combaterem o modelo chinês, né? Porque, dentre tantas coisas que acontecem lá, uma das que mais assusta essa gente é esse tipo de notícia aqui, ó. China condena ex-chefe financeiro à morte por corrupção. Pena ilustra a atuação cada vez mais dura do Partido Comunista nesses tipos de crime. Então, o cara lá comandava uma estatal, andou pegando rachadinha chinesa, e as rachadinhas chinesas, uma vez descobertas, colocaram esse cidadão ali na pauta da execução, né? Então, enfim, por isso que essa gente tem pânico quando se fala em China. Não é por regime, não é por questão econômica, não. É medo de fazer crime e sofrer a mesma consequência. Podem anotar. E aí, os picaretas da fé, os criminosos da fé, que eu digo isso, gente, porque alguém que se utiliza de um espaço religioso para prestar apoio para um demônio, como foi aquele que governou ou que ficou à frente do nosso país, essas pessoas não podem ser levadas a sério, né? São picaretas. E eu já trouxe para vocês aqui um outro que sofreu, o Valdemiro Santiago, aquele que vendia feijão para combater a pandemia, né? Os efeitos da pandemia. E agora a gente está vendo essa notícia hoje. Justiça manda leiloar imóveis da Igreja Renascer de Estevão Hernandes. Ele que já foi apanhado com dólar nos Estados Unidos, ficou preso nos Estados Unidos, com a sua esposa ficou presa nos Estados Unidos também. Aqui no Brasil colocou a igreja dele para apoiar Bolsonaro. E todos eles fazendo profecias para cima e para baixo, né? Todos erraram as profecias. E erraram as profecias e agora estão errando também a sua comunicação com o Todo-Poderoso, porque o castigo aqui na Terra parece que está ficando cada vez mais complicado para essas pessoas. Gente, diante de tudo isso, dá para dizer que pessoas como eu e você somos pessoas hoje que estamos num grau de infelicidade? Não, os nossos problemas nós vamos resolver, nós vamos trabalhar sempre para resolver, para aplacar qualquer tipo de questão, né? Mas, felizmente, nós estamos numa situação muito melhor do que aquelas que nós vivenciamos alguns meses atrás, né? E vamos continuar em frente, vamos continuar dentro do mundo da racionalidade, que a gente, quanto mais informação a gente gerar, mais a gente consegue ajudar a mudar a realidade para o bem, tá bom? Um grande abraço mais uma vez e obrigado por estarem aqui no nosso portal. Tchau!